Quero saudar a igreja novamente, saudar também as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, e eu espero que essa palavra possa falar muito ao coração de vocês. Nós vamos falar um pouquinho hoje de bolha, Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, né? Quem aqui de vocês tem a sensação de ter vivido uma bolha nos últimos tempos? Ou estar vivendo uma bolha nesse momento? É engraçado que quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos, talvez vamos encontrar algumas bolhas localizadas. Uma bolha no serviço, em que você ali constrói um ciclo de amizades, um ciclo de relacionamentos, e você vive ali em torno daquele trabalho como se tudo girasse em torno dele. Não é interessante? E aí, de repente, você sai daquele local de trabalho, ou é demitido por alguma circunstância, e você percebe que não era só aquilo, você tem uma outra vida acontecendo paralelo ao trabalho, e que você não estava vivendo. Interessante que quando nós olhamos para as outras áreas de nossa vida também, faculdade é um exemplo muito interessante disso, porque 4 anos de faculdade, para alguns cursos, para outros 5, nós percebemos também que quando nós estamos fazendo faculdade, parece que a gente está dentro de uma bolha também, porque estamos ali se relacionando com aquelas pessoas da faculdade durante aquele tempo, e as amizades que você vai construindo são dentro daquele objetivo, os pontos que você frequenta são em torno daqueles pontos que está localizada a faculdade, e muitas vezes você vive ali 4 anos, 5 anos de bolha. E quando acaba o curso ali, encerra aquele ciclo, você percebe que o mundo do lado de fora é totalmente diferente. E talvez aquilo que você tem estudado nem serve para esse momento novo que a sociedade está vivendo. E você precisa buscar outras soluções. Interessante que nós temos essa tendência de construir bolhas de proteção, bolhas de aprovação da sociedade. Nós construímos bolhas de amigos, fechamos ali com 3, 4 amigos e acabou. Não dá abertura para construir novas amizades e fica sempre se relacionando com os mesmos amigos, muitas vezes, sem construir novas amizades no decorrer de muitos anos. Isso acontece muito, talvez não tenha acontecido com você, mas já aconteceu comigo muitas vezes. Tem aquela pessoa que entra na bolha do namoro, arruma um namorado novo e passa a viver em torno daquela experiência do namoro, de conhecer os familiares, de tudo que o namorado ou o noivo está fazendo, a pessoa passa a acompanhar, e de repente a vida da pessoa passa a ser totalmente diferente do que era. E existe também as bolhas mais atuais. Eu vou citar uma bolha muito interessante, que é a bolha do telejornal. Acho que muitas pessoas na igreja estão sofrendo com a bolha do telejornal, porque entram numa bolha jornalística que ficam um dia inteiro vendo o jornal, e a vida, de repente, parece uma tragédia, porque você só vê tragédia o tempo todo. Não é interessante? Existe até a bolha do supermercado. Quando você frequenta sempre o mesmo supermercado, você conhece o açougueiro, conhece as pessoas que estão ali, os caixas, já sabe o nome, e muitas vezes você tem aquele relacionamento ali no supermercado. Quando você precisa ir num outro supermercado, você simplesmente se depara com uma outra realidade, você não encontra nada do que você gostaria, você tem dificuldade de encontrar os produtos que estão nas prateleiras, porque você não está habituado aquela realidade, aquele outro supermercado. Muitas vezes, quando nós mudamos de cidade, isso acontece muito. Você parece que é como se tivesse mudado de país, porque basicamente tudo que você fazia é diferente. O lugar que você vai comer a pizza depois do culto é diferente, o lugar que você vai lanchar é diferente, o lugar que você vai frequentar para resolver questões simples, como emplacamento de um carro, é diferente. Tudo muda. Existem muitas bolhas hoje dentro da vida das pessoas, mas uma das piores bolhas é a bolha da religião, porque muitas das vezes as pessoas se fecham dentro da bolha da religião e
acabam não vivendo aquilo que Cristo tem para elas. E a igreja passa a ser uma cultura religiosa, mas não uma cultura de Cristo. Essa é uma bolha que nós precisamos ter cuidado, porque se diz muito por aí que religião não se discute. Essa é uma estratégia do inimigo, porque religião se discute. Nós precisamos conversar sobre religião, nós precisamos entender, para que a gente não venha cair aí em seitas, em coisas que pessoas estão falando isoladamente, ou mesmo num ciclo socialmente fechado, que não agrada ao Senhor. Qual que é a sua bolha? A bolha da faculdade, a bolha da religião, a bolha dos amigos, a bolha do trabalho? Qual que é a sua bolha? Dos telejornais, fica o dia inteiro vendo jornal, a vida é uma tragédia. Qual que é a sua bolha? Olha, existe também a bolha do politicamente correto. Algumas pessoas precisam decidir se elas são cristãs ou se são politicamente corretas, porque muitas vezes não é possível conciliar as duas coisas. Primeiro que conversão, quando você se converte, você deixa uma direção considerada natural para a sociedade, politicamente correta muitas vezes, para viver algo novo, algo chamado, que a Bíblia nomeia de metanoia, uma mudança de mente. E você vai passar a praticar coisas que não faz sentido para o mundo. Não faz sentido para o mundo. Você vai ter um comportamento que é causado pela sua mudança de mente em Cristo, e você passa a ser imitador de Cristo. Interessante que quando nós olhamos para esse texto, o politicamente correto vai falar assim: fique em casa. Mas, para quem está fora do grupo de risco, o cristão deve fazer o quê? Vir à igreja adorar a Deus. Esse é o ponto. O que nós vamos ouvir? O que é politicamente correto ou a voz do Espírito Santo no nosso ouvido? Nós vivemos numa sociedade hoje pós-moderna em que se trabalha o tempo todo um conceito pluralista e inclusivista, onde todas as pessoas elas têm opiniões, onde todas as pessoas têm ideias, e se trabalha com a ideia de que todas as opiniões são válidas, de que todas as opiniões estão certas e de que todas as opiniões devem ser consideradas como verdade. E no final dessa história, todos estão certos, segundo o conceito do politicamente correto. Se você quer viver uma situação na sua vida e você está indo por esse caminho, seja ele bom ou seja ruim, o politicamente correto se abstém de dar opinião, de confrontar. Ele simplesmente fica neutro. E muitas vezes a pessoa ela sente que ela recebe amor e cuidado dessa maneira, porque as decisões dela são respeitadas, as opiniões dela são respeitadas. No entanto, a gente sabe que no final dessa história tem julgamento, tem juízo e existe um destino final. Então, quando nós cristãos, nós consideramos aceitar práticas que são contrárias aos valores de Deus, e nós simplesmente paramos de proclamar a verdade, nós estamos condenando as pessoas à morte, ao inferno certo, porque nós paramos de confrontá-las, nós paramos de trazer a elas a verdade, porque o politicamente correto é eu não me envolver, eu não vou dar opinião, deixa a pessoa fazer o que ela quiser, e assim você vai condenando ela. Assim é sobre aborto, assim sobre sexo, assim sobre drogas. Hoje você vê situações acontecendo pelo mundo inteiro que não aconteciam um tempo atrás. E como cristão você não deve se calar. Você deve sim expressar a sua opinião com amor, mas não deve se calar, porque não é esse o projeto de Deus para você. Aceitar os valores do politicamente correto na sociedade hoje basicamente promove o silêncio da proclamação da verdade do Evangelho. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós precisamos tomar decisões de posicionamento.
Eu decidi ser politicamente incorreto, como Pedro e os outros apóstolos, que afirmavam o seguinte: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. O apóstolo Paulo diz ainda: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Forte, né? A Bíblia ainda diz em Provérbios 14:12 que há um caminho ao homem que parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Queridos, como cristãos, eu não estou falando que você deve ficar pentelhando as pessoas, perturbando as pessoas, sabe, confrontando as pessoas o tempo todo. O que a Bíblia fala é para que a gente faça em amor aquilo que tem que ser feito. Nós sim vamos amar as pessoas, respeitar a opinião das pessoas, ouvir a opinião das pessoas, as ideias das pessoas, mas nós vamos concordar com o que a Bíblia diz, e nós vamos trazer essa verdade à tona nos nossos diálogos com as pessoas, para que eles conheçam a verdade, para que eles conheçam a proclamação da verdade, e que a gente possa ser sal dessa maneira, nessa sociedade que está corrompida. Hoje nós vamos falar sobre bolha, especificamente uma bolha que é a bolha social de Acabe, segundo Crônicas 18. Pode abrir a sua Bíblia, segundo Crônicas 18. Segundo Crônicas 18, de 1 a 8. Queridos, ser cristão não significa deixar de ouvir as pessoas e apenas ficar focando lá na revelação do alto. Não significa somente isso. Nós vamos sim valorizar o sentimento das pessoas, vamos valorizar as opiniões delas, mas nós vamos sempre descartar o que é mal e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus que opera em nós. Esse é o propósito. Hoje nós vamos focar na bolha social de Acabe, segundo Crônicas 18. Esse texto é fantástico. Nós vamos falar hoje de 3 personagens, basicamente. Profeta Micaías, sobre Acabe, rei de Israel, e sobre Josafá, rei de Judá. 3 personagens bíblicos. Segundo Crônicas 18, de 1 a 8, que eu passo a ler. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe, de Israel, por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete, para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas, e procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote-Gileade. Ele perguntou a Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá, rei de Judá, respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados. Iremos lutar junto com você. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe, rei de Israel, mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou: devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim.
Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Quero fazer um destaque aqui, especificamente no versículo 7. Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Repare que ele chamou 400 profetas, e eles falaram a mesma coisa. E quando o rei Josafá pergunta a Acabe se existe mais algum, ele fala: olha, existe um cara aí, mas ele só profetiza contra mim, ele só fala o que é contra mim. Impressionante, né? Já aconteceu com você de todos concordarem com você sem nenhuma objeção? Aconteceu com você já? E você fica meio desconfiado, esse negócio está esquisito, todo mundo concordando comigo, nunca foi assim, nem sempre foi assim, por que esse pessoal está concordando comigo? Já aconteceu com você? Quando a gente vai escolher uma escola para estudar, você chega para o seu pai, para sua mãe, e você fala: olha, eu vou estudar na escola tal, agora estou querendo ir para aquela escola. E eles concordam, você até desconfia. Quando você vai escolher uma faculdade, então, todo mundo concordou, pode desconfiar. É bom buscar uma outra opinião. Namoro, pode buscar outras opiniões. Ouça a verdade. E assim acontece. Algumas vezes você cai nessa. Todos estão te falando a mesma coisa. É maneiro. Pula na água que está quentinha. Já ouviram esse ditado? Pode pular, está tudo certo. E aí você está ouvindo todas as pessoas, menos Deus. Menos Deus. Menos o profeta de Deus. Ouviu todas as pessoas, primo, prima, vizinho da porta do lado, mas não ouviu o pastor. Não ouviu o seu líder. Pois é, e aí quando a gente continua o texto, no versículo 12, enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Realmente, o texto não fala se esses 400 profetas oraram para buscar em Deus a revelação de Deus. Eles só falam que todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Observe que aí já houve uma intimidação do profeta Micaías. Seguinte, Micaías, cheguei aqui para te buscar, estou te levando lá para o palácio, 400 profetas já profetizaram que o rei vai ter vitória. Está entendendo? Agora com você, estou te levando lá, e aí você vai profetizar para o rei. E aí? O que você faria? O que você faria? Você faria o politicamente correto? Que seria aí o mais fácil? Ok, isso aí, rei, vai com tudo. Ou você procuraria ouvir de Deus qual é a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus? Esse texto é incrível, meus irmãos, é incrível. O que você prefere ouvir? A mentira agradável ou a verdade que dói? Você quer a verdade ou você prefere a mentira? O texto continua no versículo 14. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataquem, pois vencerão, Deus lhe dará a vitória. Versículo 15. Mas Acabe disse: quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes eu preciso dizer isso? E aí Micaías respondeu, aí ele disse a verdade: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe.
que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas, ele sempre diz alguma coisa ruim. Queridos, nós precisamos valorizar quem diz a verdade, mesmo que ela não seja uma boa notícia para você naquele momento, mesmo que a notícia que você ouça nos seus ouvidos é que você precisa se arrepender, que você precisa mudar. Nós precisamos valorizar a verdade. Você observa que até o profeta Micaías já estava assim, deixando de lado o rei, porque o rei era muito grosseiro e nunca acreditava nele. Então, quando ele foi lá, já não sei se por medo ou por quê exatamente, mas ele já falou: rei, beleza, você vai lá que Deus vai te dar vitória. Que coisa, né? Que texto incrível. Mas Micaías, ele sabia que essa não era verdade. Mas engraçado que o próprio rei Acabe também sabia. Ele sabia qual era a verdade. E ele perguntou e falou novamente: olha só, o profeta, quando for falar em nome de Deus, fala a verdade. E aí o profeta falou a verdade para ele. Micaías respondeu de forma muito clara: vocês vão ser destruídos, o exército de vocês vai perder. Interessante que chega um momento, gente, que ninguém te fala mais a verdade, porque a soberba está tão grande que não adianta, sua capacidade de ouvir já é tão pequena que ninguém vai mais falar para você a verdade. Por isso nós precisamos nos renovar o tempo todo, metanoia, mudança de mente, para que a gente possa buscar no Senhor humildade para saber ouvir as pessoas, para que a nossa vida ela seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes Deus quer usar pessoas para nos orientar, só que você não tem humildade para poder ouvir essas pessoas. E aí sabe o que acontece com essas pessoas? Elas vão embora, elas resolvem falar para quem está ouvindo efetivamente. As pessoas decidem optar por quem se interessa, sabe? Adianta, alguém vai ficar falando com alguém que não está nem aí? Não vai. O isolamento da verdade é muito perigoso. E claro, o rei Acabe, ao invés de ouvir o profeta Micaías, mandou fazer o quê? Esconder ele e jogar ele num buraco, né? A Bíblia relata isso: joguem ele na cadeia e põem ele a pão e água até que eu volte são e salvo. Essa foi a recompensa de Micaías por falar a verdade. Com essa atitude, o rei Acabe isolou um homem de Deus simplesmente porque ele revelou para ele algo contrário ao que era a vontade do rei. Quem é que o rei Acabe quer enganar? Porque ele enganou a si mesmo. Ele sabia a verdade, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia que ele iria lá e ia perder. Era isso que o profeta de Deus estava falando. E aí? Você já praticou isso? Você já se auto-sabotou? Você já fez alguma coisa que você sabia que ia dar errado e você foi em frente? Você sabia que não era vontade do Senhor aquele relacionamento e você foi adiante? Você sabia que não era vontade do Senhor aquele trabalho e você foi adiante? Você sabia que Deus não tinha aquele plano para você de trabalhar naquele local e você foi adiante, aceitou a vaga? Muitas vezes isso acontece quando a pessoa não ouve aquilo que Deus quer falar, seja através do Espírito Santo, seja através dos seus profetas. A Bíblia não alcança mais, o profeta já não alcança mais, aquilo que o profeta fala ou que deixa de falar, para a pessoa tanto faz. O ceticismo leva à morte. Observa que no versículo 33 em diante, diz que, no entanto, um soldado sírio atirou uma flecha e por acaso atingiu o rei Acabe, entre as juntas da sua armadura. Logo no final do texto mostra que ao pôr do sol ele morreu. O rei Acabe morreu. E eu te digo, decida hoje abrir o seu coração para Jesus, para ouvir aquilo que Jesus está falando na sua vida, antes que acabe. Antes que acabe. Nós precisamos estar mais sensíveis àquilo que o Espírito Santo de Deus nos diz.
Nós precisamos ter uma vida de oração e buscar a Deus em oração, para que a gente possa tomar as decisões corretas, porque Deus está o tempo todo querendo falar conosco. O que nós precisamos é estar preparados para ouvir, estar prontos para ouvir. Uma das coisas que esse texto ensina é que nós não devemos construir alianças com descrentes, parcerias com descrentes. Está muito claro isso. Josafá estabeleceu uma aliança de guerra e familiar com o rei descrente, não temente ao Senhor, que é o caso do rei Acabe. A Bíblia diz no versículo 31, por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Josafá, ele passa por uma experiência terrível junto ao rei Acabe. Ele se mete no maior problema, ele vai guerrear junto com um cara sem aprovação de Deus, ele vai e forma uma família com esse cara, porque houve casamento entre as famílias, porque ele ficou muito poderoso e aí ele resolveu expandir os domínios dele, né? E casar os seus parentes com os parentes do rei Acabe. Interessante que esse é o padrão do mundo, mas nunca foi o padrão de Deus. Nunca foi. Nós não devemos ter alianças, parcerias com pessoas descrentes. Não é essa a vontade de Deus e a Bíblia está repleta de exemplos para você. E aí eu faço uma pergunta para você. Com quem você se identifica nesse texto? Rei Acabe? Não ouve ninguém que pensa diferente dele, não se importa com o que Deus pensa, não se importa com o que os profetas dizem, profetas de Deus, ele só se importa realmente com aquilo que é a opinião dele, em fazer a vontade dele e de mais ninguém. Esse é Acabe. Tem também aquela pessoa que vai se identificar mais com o rei Josafá. Talvez você esteja arriscando a sua vida com compromissos com pessoas erradas. Esse é o rei Josafá. Se livrou da morte por isso aqui. Foram atacar ele para matá-lo, pensando que ele era o rei de Israel. Ele clamou ao Senhor e escapou. Mas foi por isso aqui. Porque estava com as pessoas erradas, estabelecendo compromissos, parcerias com as pessoas erradas. Não é esse o parâmetro que Deus estabeleceu para nós. Ou você talvez se identifique com um politicamente correto, aquela pessoa assim que vai tomando as decisões erradas, fora dos padrões de Deus, simplesmente em busca de aprovação da sociedade, porque a sociedade escolhe dessa maneira, você escolhe junto. Esse é o politicamente correto. Então, se algumas pessoas pensam que o aborto é um direito da mulher, a pessoa simplesmente concorda com isso, ao invés de pensar qual é a vontade de Deus. Deus é contra o aborto. E assim eu poderia dar inúmeros exemplos. Você vai ser cristão ou você vai ser politicamente correto, buscando a aprovação da sociedade? Por último, talvez você esteja vivendo uma bolha social. Talvez você não deseja ouvir a vontade de Deus. Talvez você está levando a sua vida à deriva, esperando ela acabar, no ponto de vista espiritual, sem tomar uma decisão, por conveniência, visto que assim você é aceito pela sociedade sem tomar decisões. É muito mais prático. Com quem você se identifica? Rei Acabe, que não ouve ninguém, rei Josafá, que simplesmente anda arriscando sua vida com compromissos errados, ou você é politicamente correto, vai com a galera aí que acha o que é mais interessante, está vivendo numa bolha social, ignorando o resto da sociedade. Você precisa se posicionar antes que acabe. Você precisa se posicionar antes que acabe. Queridos, é importante a gente prestar atenção nisso, na sua relação com as outras pessoas. Selecionar melhor esses outros.
essas influências que entram na sua casa, que entram na sua vida, pensar nisso com mais seriedade. E procure ter profetas nessa lista. Profetas de Deus, porque não adianta ter 400 profetas que não falam da vontade de Deus. Precisa ter amigos leais, precisa pensar na importância de ouvir a verdade. Tenha pessoas que te falam a verdade, por mais que essa verdade doa em algum momento, que sejam sinceros com você. E na sua relação com Deus, procure uma direção clara de Deus e seja obediente. Você observa nesse texto que o próprio rei Josafá, ele buscou uma direção clara de Deus, até solicitando que fosse buscado um outro profeta. Mas ele ouviu essa direção clara de Deus e não foi obediente. Isso adianta? Claro que não. A direção vem, mas de nada adianta sem obediência. Sem obediência não adianta. Eles foram para a guerra. Deus teve misericórdia do rei Josafá, e quando ele clamou ao Senhor, Deus ainda o livrou da morte certa. Nós também podemos tirar uma lição disso. Quando as coisas ficarem difíceis para você, clame a Deus. Clame a Deus, porque Ele socorre. Ele te socorre. Mas sempre coloque na sua mente que a direção de Deus vem, mas você precisa ser obediente. O resgate está pago. Foi Jesus Cristo. É só clamar. Está à sua disposição. Você precisa sair da bolha. Saia da bolha. Romanos 3, 22 a 24 diz: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus tem um plano de resgate para a sua vida, que é Jesus Cristo. Você precisa tomar posse desse plano. Jesus, ele disse em Apocalipse 1,18: Eu tenho as chaves da morte e do inferno. A Bíblia ainda diz em Apocalipse 3,20: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Queridos, saia da bolha. Saia da bolha. Viva o novo. Viva o todo, nesse ano que está iniciando. Viva o novo, viva o todo. Se complete em Jesus. Se complete em Jesus e siga em frente. Deus tem coisas grandiosas para você nesse ano, mas nós precisamos que você compreenda que deve sair da bolha, que você deve realmente passar a ouvir a voz de Deus, passar a ouvir aquilo que Deus direciona para você. E se Ele te direcionar em algum aspecto, seja obediente. Amém? Glórias a Deus.